Amados irmãos, hoje 30 de setembro, hoje nós celebramos São Jerônimo. São Jerônimo foi aquele santo, um padre, que fez a tradução da Bíblia. Até então a Bíblia só se encontrava no hebraico, algumas versões ainda no grego, e São Jerônimo fez a tradução para o latim, que era a língua oficial é a língua oficial da igreja. Grande estudioso, filosofia, das artes, mas não queria saber de Cristo, da igreja. E um dia Jesus falou ao seu coração, pediu que ele fosse às catatumbas. O que eram as catatumbas? Era um cemitério onde eram enterrados mártires. Os mártires eram aqueles homens que deram a vida por causa de Jesus. E ele indo às catatumbas, ele sentiu uma comoção, se sentiu tocado. E a partir daquele momento, ele sente o Cristo falar dentro dele, e se deixa batizar, e da partir daí começa a sua caminhada cristã, mais tarde se tornando presbítero e dando esta grande contribuição para nós, ou facilitando que a palavra de Deus chegasse até nós. Imagine que algum tempo, ou nesse tempo, a palavra de Deus era de posse somente de algumas pessoas. A palavra de Deus nós só podíamos ouvir na hora da Santa Missa. E com Jerônimo, que faz a tradução, aos poucos a palavra vai se tornando mais acessível, mais conhecida entre os fiéis. Então, Jerônimo depois quis viver na terra onde Jesus... onde Jesus viveu o seu ministério, fundou vários mosteiros, morreu mais ou menos com 80 anos. E aqui eu abro um pouquinho espaço para falar da importância da palavra de Deus, amados irmãos. E lembro de uma frase do próprio São Jerônimo, que diz que ele só conheceu a Eucaristia quando ele conheceu de verdade a palavra de Deus. Eu já disse algumas vezes que o que faz a Eucaristia é a palavra. Se eu não tomo posse da palavra, se eu não aceito a palavra, de certa maneira eu não estou aceitando também Jesus. Então primeiro eu tenho que acolher a palavra, essa palavra eu aceito, quero vivê-la. Aí essa palavra, como diz o próprio Evangelho de São João, vai se fazendo carne, que é a carne que serve como nosso alimento. Portanto, é importante que nós procurássemos mais valorizar, amar, ler, nos basear mais na palavra de Deus, que é a palavra que nos orienta. Não é a palavra qualquer, não é a palavra de homem, mas é a palavra de Deus, a palavra que nos levanta, que nos conduz, que nos fortalece, que nos dá força. Tudo isso exatamente porque é a palavra de Deus. E dando atenção a essa palavra, nós entramos na primeira leitura. Que leitura bonita! Nós encontramos Jó. Jó é um personagem bíblico bem conhecido por causa do seu sofrimento, de tudo aquilo que ele passou. Mas primeiro um pouquinho da biografia de Jó. Jó era doutor, era conhecedor da palavra, era um homem rico, mas era um homem estudado, que sabia das coisas. Mas de repente, na vida de Jó, começa a bater-se um grande sofrimento. E tinha um detalhe: Jó era um homem estudado, mas era um homem justo. E ele começou a se questionar: mas meu Deus, por que isso? Se eu sou um homem justo, por que estou passando por isso?
se eu não fiz absolutamente nada? No domingo eu já expliquei um pouquinho a respeito disso, porque muito de nós deixamos a Deus, nos decepcionamos com Deus exatamente por causa dessa questão de ter praticado a justiça, de ter procurado fazer as coisas certinhas e mesmo assim na vida ainda passar por algum tipo de dificuldade. A gente fica um pouco sem entender, mas como é que pode o rezo? Sou da igreja, sou homem justo, sou um homem correto, pago minhas contas, devolvo até o meu dízimo e estou passando por tudo isso. Aí tem, se é assim, se eu vou sofrer sendo justo e também vou sofrer não sendo justo, então eu vou fazer tudo que dá na minha cabeça. Muita gente acaba agindo desta maneira. Muita gente acaba não querendo mais saber de Deus ou achando que Deus é injusto. Outros pensam assim: eu estou passando por tudo isso porque eu tenho um pecado demais. É por isso que eu estou passando por isso, estou pagando. É consequência dos meus pecados, por isso esse sofrimento. É por isso que eu estou sofrendo e passando por tudo isso, passando isso e a minha família também. Nem sempre, amados irmãos, nós devemos interpretar o sofrimento como um pecado. Às vezes o sofrimento bate na nossa vida para nos fazer mudar de rumo, nos fazer mudar de direção. O homem quando ele está cheio de posses, quando ele se julga muito sábio e correto, às vezes ele despreza também um pouco Deus. Porque ele já acha certo, ele já acha correto, chega até a pensar que não precisa de Deus. E às vezes o sofrimento, quando bate na nossa porta, é às vezes para também tirar um pouco da nossa prepotência, às vezes é para tirar um pouco da nossa arrogância, às vezes é para tirar de nós um caminho ou um entendimento da vida que às vezes pode nos levar para o próprio inferno. E só mesmo, porque quando nós estamos bem, nós não conseguimos muito ouvir Deus nos falar, não. Infelizmente, às vezes nós só escutamos Deus falar por meio do sofrimento, por meio da dor, de perdas, de pessoas que amamos, de pessoas que gostamos. Às vezes nós só conseguimos ouvir Deus dessa maneira, aí nós paramos. Nós começamos a pensar, alguma coisa não vai bem, por isso está me acontecendo. E o que eu falava anteriormente de rezar, de fazer as coisas certas, e às vezes você também passar pelo sofrimento, é porque também o sofrimento faz parte da vida. Jesus não escapou do sofrimento, Jesus também sofreu. E eu estava dizendo domingo, que se eu não quero passar por uma provação e um sofrimento, eu estou me colocando como sendo melhor do que o próprio Jesus que sofreu. Então Jesus sofreu. Padre, então qual o sentido de eu ter Deus na minha vida? Porque você vai sofrer também tendo Deus, mas você tendo Deus, você tem mais força para poder vencer o sofrimento. Quando você tem Deus, é mais fácil você levantar das suas quedas, das suas dores, das suas aflições, das suas dificuldades. Veja se vocês tiverem a oportunidade de ver uma pessoa diante de uma perda, quem tem Deus e quem não tem Deus. A reação é completamente diferente. Quem não tem Deus, quando tem um problema, o mundo se acaba para ele. E a pessoa que tem Deus, ela continua tendo esperança e fé e sabe que aquele problema, um momento ele vai passar. Ele vai passar, não é? Enfim, nós chegamos no Evangelho. O Evangelho nos desafia, porque aparece três propostas de pessoas querendo seguir Jesus. E nós percebemos que seguir Jesus é mesmo um desafio. Jesus começa dizendo que as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
É para dizer que aquele que se propõe a servir a Deus não pode estar preso absolutamente a nada. Exatamente o que nós possuímos, que nós juntamos, é que nos impede. Quando eu não estiver mais trabalhando, quando eu estiver aposentado, quando eu estiver estável, aí eu vou servir a Deus. Quando eu ficar idoso, eu vou servir a Deus. Quando eu não estiver fazendo nada, eu vou servir a Deus. E o Evangelho está dizendo que nada pode ser mais importante do que Deus. Mesmo a situação que a gente se encontre diante da família, de algo que precisamos fazer. É claro que aqui Jesus não está dizendo que você não pode enterrar seu pai, a sua mãe. O que às vezes acontece é que nós enterramos o pai e a mãe e ficamos enterrados lá com eles também. Não me permito mais fazer nada porque perdi meu pai ou perdi a minha mãe. Então Jesus está dizendo, o pai e a mãe é importante e devemos honrá-los e respeitá-los. No entanto, eles não são mais importantes do que Deus. É duro isso, mas é verdade, porque quem nos dá a vida eterna é Deus. É para Ele que nós caminhamos. E aqui vale a pena nós lembrarmos, quando nós dizemos assim, mas eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai. Ninguém perde nada para Deus, amados. Pelo contrário, nós achamos para Deus. E quando eu caminho o caminho de Deus, quando eu sigo a Jesus, eu estou preparando o caminho que um dia eu vou me encontrar com meu pai e a minha mãe na presença de Deus. Eu perco meus pais, eu perco minha mãe, é quando eles não vão para Deus, aí eu estou perdendo. Mas quando eles vão para Deus, nós não perdemos nada em Deus. Pelo contrário, em Deus tudo nós ganhamos, somente em Deus. Por isso, amados, com todo sofrimento, com toda a dor que nós passamos, mas não pode existir, não tem nada melhor para nós do que o próprio Deus. Portanto, acolhamos a sua palavra, porque é a palavra que vai nos dar o fortalecimento, a graça de poder seguir o seu Filho Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Que assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.